Olá, amigos, tudo bem? Eu espero que sim. Então, a convite do GEB, o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, aqui estou para juntos fazermos uma reflexão. A nossa reflexão de hoje, cujo tema é esforço e progresso. Mas antes vamos agradecer a Deus, nosso Pai amado, que criou este planeta maravilhoso, especialmente para nós, seus filhos amados, com todas as condições que nos permitem progredir, avançar em nossa evolução. Que as suas bênçãos nos envolva, iluminando os nossos corações. Bom, segundo o Livro dos Espíritos, todo o universo é regido por leis que são necessárias para a harmonia e o equilíbrio, tanto físico quanto espiritual. São leis divinas, leis naturais, são perfeitas, justas e sábias, que conduzem o homem à felicidade, porque essas leis indicam o que o homem deve ou não deve fazer. Mas para falarmos sobre progresso, sobre evolução, convém iniciarmos com a questão 776 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a ideia de progresso remete-nos ao estado natural, ao estado primitivo. Afinal, é do estado natural que o homem caminha rumo ao progresso. Então, vejamos, eu trouxe aqui a questão 776, onde Kardec pergunta aos espíritos: o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Os espíritos superiores respondem: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei de progresso contribui. Aliás, enquanto a lei natural, exatamente, a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E assim como diz o Livro dos Espíritos, o estado de natureza corresponde ao estado de infância da humanidade. A gente sabe que o espírito foi criado simples e ignorante, no sentido de nada saber, né? Devendo, através das várias existências, conhecer a verdade e com as suas capacidades, né, com as suas potencialidades, aperfeiçoar-se e dirigir-se rumo à perfeição, que afinal é o objetivo pelo qual todos nós fomos criados. E assim, mesmo tendo características que eu identifico como um ser imperfeito, o homem é perfectível, ou seja, ele não vai viver eternamente no estado natural, naquele estado de infância. O seu objetivo é progredir até chegar à perfeição. E ele traz consigo este germe da perfeição. E uma vez chegado a esse estado, ele jamais pode retrogradar, ou seja, voltar ao estado anterior ao progresso já feito. E, além disso, o estado natural é transitório. À medida que o homem compreende, à medida que ele pratica a lei, ele vai se melhorando. E ele não pode deter o progresso. É lei. O homem não pode deter. Ele pode, no máximo, entravá-lo, atrasar um pouco, mas assim, por um certo período de tempo, não para sempre. Porque evoluir e progredir é um determinismo da lei de Deus, que nos criou com capacidades e para aperfeiçoamento, né? Capacidades, potencialidades para se aperfeiçoar. E à medida que evoluímos, tudo evolui ao nosso redor, o planeta evolui. E se tudo evolui ao meu redor, e mesmo assim eu insistir em permanecer estacionário, sem querer acompanhar, eu vou me distanciando mais ainda da minha própria evolução. Mas aí chega um momento que, por força da lei, eu acordo, né? Aí acontece algo que me obriga a sair do lugar, que me obriga a sair daquele
estado de inércia e para frente. Nós vamos ver mais uma questão. Eu escolhi 2 questões do Livro dos Espíritos. A outra questão é a questão 779, onde Kardec pergunta aos espíritos: o homem colhe em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os espíritos superiores prontos responderam: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Muito interessante, não é? Essa resposta. Nós vemos aí a importância da convivência com os outros, seja com a nossa família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Então, as pessoas com quem temos a oportunidade de aprender a nos conhecer e também conhecê-los. Vivendo em sociedade, trocamos experiências, aprendemos, ensinamos, somos influenciados e, ao mesmo tempo, que influenciamos também. Porém, nós nos desenvolvemos por nós mesmos. Isso quer dizer que todo o progresso se dá por nossa própria vontade, por nossos próprios esforços. O que nós podemos é ceder a certas influências, mas cabe a nós a decisão final. Ninguém obriga o outro a evoluir. Então, não há evolução se não houver vontade. Eu só evoluo se eu tiver vontade, se eu estiver disposta com o meu próprio esforço. Por outro lado, nós aprendemos também no Livro dos Espíritos que o progresso moral, ele vem sempre depois do progresso intelectual. Mas por que será que isso acontece? Por que o progresso moral só vem depois? Simplesmente porque eu preciso entender, eu preciso discernir, eu preciso primeiro saber o que é certo, o que é errado. Eu preciso aprender a fazer, conhecer. Porém, o progresso intelectual, ele não leva imediatamente ao progresso moral. Então, o Livro dos Espíritos nos diz isso, que o progresso intelectual, ele não leva imediatamente ao progresso moral. Existem 2 vilões aí que dificultam, que é o orgulho e o egoísmo. São os 2 vilões que dificultam esse progresso. Lendo Kardec, ele diz assim: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para vencer as suas más inclinações. Sim, ainda carregamos em nós essas más tendências que nos colocam na condição de espíritos imperfeitos, porque ainda cultivamos aqueles sentimentos inferiores, pensamentos de ordem inferior, tipo a mágoa, raiva, ressentimento, ódio, vingança. Agimos muitas vezes com agressividade no tratamento com as pessoas do nosso convívio. Então, é preciso avançarmos, é preciso esforço de nossa parte para vencermos essas más influências. Como assim? É difícil, mas a gente consegue sim. Não se consegue aprender a amar como Jesus nos convidou, mas aos poucos, a gente vai exercitando algumas qualidades, né? Vamos tentando vencer essas nossas más inclinações, mudando aos poucos o nosso mundo interior, desejando e fazendo sempre o bem para todos. Estamos contribuindo assim para uma sociedade mais evangelizada, né? Formando um mundo melhor. E assim é assim que a sociedade progride. Estamos sempre sendo esclarecidos por amigos encarnados, amigos também desencarnados, amigos do plano espiritual mais evoluídos que nós. Jesus, por exemplo, quando ele aqui esteve, ele nos trouxe muitos ensinamentos que precisamos em nossa vida,
para nos tornarmos pessoas melhores. Por exemplo, através das suas lições, do seu mandamento maior, mandamento de amor, que é o maior mandamento, indispensável para a nossa melhoria individual e coletiva. Né? Nos ajuda a conviver melhor. O mandamento de amor. Então, Jesus trouxe também as suas parábolas, lições maravilhosas, lição de humildade, de perdão, de trabalho, de caridade, de amor incondicional. Nós temos aquela parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo também. Então, ele trouxe as bem-aventuranças também, através das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, os misericordiosos, né? Então, através das suas bem-aventuranças, que é um verdadeiro poema, viu? Ao amor, a paciência, a brandura, a justiça, a paz. Então, são ensinamentos que nos capacitam para pensar, agir e fazer sempre o bem, sempre pensando no bem, pensando no melhor para nós e para os outros. Nós também temos o Consolador Prometido, né? A doutrina espírita, que vem através dos espíritos superiores clarear e explicar melhor as lições de Jesus e nos convidando à reforma íntima. Então, meus irmãos, é urgente mesmo essa nossa reforma íntima. É urgente o nosso esforço, porque apesar da ajuda que estamos sempre recebendo, de tantas lições, ainda insistimos em cultivar hábitos antigos. Temos dificuldades de substituí-los por hábitos saudáveis, positivos. Por exemplo, ainda sentimos dificuldades de praticar a lei do amor, tal qual Jesus vivenciou. Mas não é por isso que nós devemos nos desanimar, né, nos sentir fracos. Então, se nós ainda não estamos nessas condições, desculpa, se ainda não estamos, né, nesse patamar, não temos condições de praticar esse amor que Jesus nos convidou, vamos no nosso dia a dia, despertando, tendo momentos de gestos bons, pensamentos bons, né? Pequenos gestos, exercitando, por exemplo, a paciência, aqueles problemas difíceis que a gente tem sempre na família, aquele filho difícil, complicado, aquele marido. Então, são momentos para a gente exercitar a paciência, a compreensão, a tolerância. Vamos exercer a humildade, a simplicidade nos pequenos gestos, né? E assim vamos conseguindo, pouco a pouco, nos distanciando desses erros. E, ao mesmo tempo, nós vamos nos aproximando dessas virtudes que nos conduzem à prática desse amor incondicional. Então, ouçamos o chamado de Jesus. Ele está sempre nos chamando, sempre nos convidando. E com muito esforço, com muita perseverança, despeçamo-nos deste homem velho que insiste em ficar conosco, entravando a nossa evolução. Vamos acolher, abraçar o homem novo. Só assim estaremos transformando a Terra em um mundo belo, um mundo melhor. Então, vamos buscar em Jesus, nesses exemplos, tantos exemplos que a gente tem, no exemplo de Paulo, no exemplo do Estevão, o exemplo dos seus apóstolos, muitos cristãos que não perderam o ânimo, não perderam a coragem, seguiram sempre em frente. Então, meus irmãos, força, coragem, sejamos a luz do mundo e o sal da terra, porque Jesus disse isso, ele disse que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E muito obrigada, era só isso mesmo que eu tinha para falar, para a gente refletir. Vamos pensar em tudo isso, no esforço, vamos pensar, refletir no amor de Deus por nós, que nos deu tantas oportunidades, tantas possibilidades de aperfeiçoamento. Então vamos trabalhar, vamos nos esforçar.
para que a gente possa realmente ser os filhos amados de Jesus, de Deus, do nosso Pai, que tanto nos ama. Tenhamos coragem. Muito obrigada.